Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Então, para quem não me conhece, eu sou Sara Roder, sou mãe de autistas, sou terapeuta e eu ajudo mães como vocês mesmas podem desenvolver os filhos autistas para que eles sejam filhos calmos, tranquilos, independentes e para vocês poderem levar uma vida normal. Tudo isso de uma forma natural. Mesmo que o seu filho já faça terapias ou talvez você ainda esteja aguardando, esperando por oportunidade para fazer terapias. Ou se você apenas suspeita que o seu filho seja autista. Esse bate-papo também vai poder te ajudar. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito interessante, é a minha história, o começo do autismo na minha vida. E eu fiz questão de compartilhar com vocês, trazer esse conteúdo aqui, porque foi uma trajetória. Cada uma de nós, mães de autistas, temos a nossa trajetória. Mas apesar de termos uma trajetória única, nós nos identificamos em vários pontos dessa trajetória, em várias situações, independente do nível de suporte que o nosso filho requeira, que ele precise, né? Então, convido vocês a compartilharem esse bate-papo, porque a minha história, a sua história pode ajudar também outras mães se despertarem para poderem entender que elas mesmas também podem, como vocês também podem, trabalhar o desenvolvimento do filho de vocês, ajudando ele a evoluir, ser mais independente, ser uma criança ou um adolescente ou até mesmo um adulto calmo, né? De uma forma natural. Então, eu vou compartilhando aqui com vocês sobre essa minha trajetória e vocês têm a liberdade de compartilhar comigo os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, quiser aproveitar para me perguntar, fique à vontade para me perguntar também, tá bom? Legal. Então, olha só, como que eu vou começar contando aqui para vocês. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu estava gestante do meu filho, o Henrique, né? Isso quando ele tinha aí, isso há quase 16 anos atrás, porque ele quase vai fazer 16 anos agora, né? Em dezembro, quase 16 anos atrás. Eu estava gestante e eu me lembro de uma situação, eu acho que todas vocês aqui também lembram de situações que marcaram o começo de tudo, né? Eu estava lendo uma revista e eu me lembro, na época, há 16 anos atrás, a gente não tinha oportunidade de lives, de ficar viajando aí na internet como agora, era tudo diferente, né? Então, o que eu tinha acesso? A revistas. E como eu sempre fui apaixonada por conhecimentos, eu amava ler, procurar entender como que eu poderia, na época, ter uma gestação melhor, mais tranquila, mais saudável, sempre buscando esses conhecimentos. E eu li uma reportagem onde falava sobre autismo e aquilo me chamou a atenção. Eu me lembro que eu pensei, poxa, e se isso acontecesse comigo? E se eu tivesse um filho autista? Como seria? E eu fiquei com aquilo no pensamento, né? Mas passou, terminou a gestação, né? E aí o Henrique nasceu. Claro, ele nasceu com dificuldade respiratória, né? E foi para a UTI neonatal, ficou lá um tempo. E como vocês sabem, essa fase é uma fase extremamente desgastante, cansativa, estressante, onde nós mães ficamos com o emocional assim, à flor da pele. E eu fiquei assim, não sei se alguém de vocês já passou por uma situação semelhante. Mas depois correu tudo bem, se recuperou, voltou para casa, aceitou a amamentação numa boa, tudo tranquilo. Voltando para casa, depois ali entre o quinto e sexto mês, como eu falei para vocês, que eu amo conhecimentos, eu recebi um livro, talvez vocês já ouviram falar. Na época era um livro super grosso, grande, A Vida do Bebê, de Victor Delamare. Talvez vocês já viram. Agora tem várias, como eu posso dizer assim, como se tivessem trechos desse livro em livrinhos menores, para você ler apenas ali do nascimento até 6 meses,
dos 6 meses até os 8 meses, né, por partes. Mas eu recebi aquele baita livro e eu li todinho, porque eu queria acompanhar. E eu fui observando que ali entre o 5º e 6º mês, o comportamento dele, o desenvolvimento, as habilidades dele não estavam mais acompanhando um bebê dessa faixa etária. Por isso eu falo para vocês, o seu filho, um filho, né, quando você já pode, quando ele é bebê, começar a observar se ele é autista ou não, quando ele é bebê, né? E assim eu fui observando. Talvez você possa perguntar assim, nossa, Sara, mas o que fez você pensar que o teu filho bebê poderia ser autista? Eu não pensava, eu nem imaginava, na verdade. Hoje, com a experiência que eu tenho, olhando para trás, hoje eu entendo que ele já estava me dando sinais, mas eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. E é por isso que eu compartilho com vocês, para te ajudar. Eu conversei com uma das minhas novas alunas hoje, e ela me contou, nossa, Sara, uma profissional me disse que o filhinho tem 4 anos e já tem o diagnóstico, mas uma das profissionais disse para ela assim, olha, é cedo ainda para realmente confirmar que ele é autista. Gente, 4 anos não é cedo, é tardio, não é cedo. Então eu expliquei, orientei, compartilhei parte da minha história com ela, né? Olha só, vou continuar aqui, você vai tentando se identificar se situações semelhantes aconteceram com o seu filho também e na época você não sabia, não tinha esse conhecimento. Eu fui observando, sou muito observadora. Quando ele tinha cerca de 8 meses, eu me lembro que eu estava com ele no colo e eu vesti uma blusa que eu ainda não tinha usado. Era uma blusa nova. E aquilo chamou tanta atenção dele, ele ficou até um pouquinho vesgo, olhando assim para minha blusa, afastou para trás e ficou olhando admirado na minha blusa. E eu pensei, nossa, mas um bebê de 8 meses, né, observando a cor, a blusa diferente, e fiquei, mas já eram sinais. Hoje eu entendo o quanto o Henrique é visual, né? Mas eu não sabia. Eu não tinha a mínima noção. O que mais que eu me lembro? Quando ele tinha, assim, cerca de uns 10 meses, eu coloquei ele naquele bebê conforto, sabe? No chão, na sala, no tapete. Eu coloquei no chão para não ser perigoso. E estava muito calor e tinha um ventilador, esses ventilador de teto girando. Ele ficou cerca de uns 15 minutos, 20 minutos, olhando para cima, para aquele ventilador que girava. Ele ficou assim encantado, mas ele ficou muito tempo. Eu achei estranho aquilo, né? Porque tudo bem, ligou, veio um ventinho, a criança pode olhar e pronto, mas ele ficou muitos minutos, uns 15 minutos, admirado com o ventilador. Ou seja, tudo que gira, né? Chamou muita atenção. Mas eu nem poderia imaginar que já seria sinal de autismo, né? Outra situação que eu me lembro muito bem, quando ele tinha próximo de 1 aninho, porque assim, deixa eu voltar um pouquinho para trás. Quando ele fez 4 meses, que o pediatra orientou para que eu começasse a introduzir as frutinhas. Ele não aceitava frutinhas. Nenhum tipo de fruta. Nenhum. Nem aquelas mais docinhas, um mamão, uma banana. Não tinha conversa. Era somente o peito. Mamando. Não tinha jeito. E aí, quando eu tinha próximo de 1 ano, eu já estava, imaginem como eu estava me sentindo esgotada, cansada. Porque, gente, sinceramente, eu falo que as meninas mamam, né? Mas os meninos, eu digo que eles parecem uns bezerrinhos. Ou seja, eles mamam muito. E eu tava me sentindo esgotada. Era muito líquido que eu tinha que tomar de 2 em 2 horas. Por quê? Era dia e noite. Porque o leite, não existe leite fraco. A gente sabe disso hoje. Porém, o meu leite não estava sendo suficiente
leite. Ele já tinha quase 1 ano, né? Então, a cada cerca de 2 horas, ele queria mamar. E isso era dia e noite. Meia-noite, 2 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã. Então, imagine como eu ficava no dia seguinte, né? Parecia uma zumbi. A gente ri agora, mas realmente é muito desgastante, exaustivo, cansativo. E a gente tentava fazer de tudo, oferecia uma bolachinha, um pãozinho, biscoito, frutinha, enfim, de tudo. A gente tentava, nada ele aceitava. E eu me lembro quando uma amiga minha ofereceu um suquinho de laranja-lima, porque a laranja-lima, super docinha, né? A gente oferece para bebês. Ela ofereceu o suquinho espremido. O que ele fez? Ele fez assim, ele cheirou e devolveu. E ela disse, mas ele nem provou. Hoje eu sei que a sensibilidade, né, do olfato, pelo cheiro, ele recusou. Mas eu não sabia, eu não entendia. Então são sinais que ele já mostrava, eu não podia imaginar que pudesse ser sinais de autismo. E eu também me lembro, outro detalhe, quando ele tinha cerca de 1 ano e 1 mês, quando ele começou a andar, ele caía demais. Eu me lembro um dia, na cozinha, eu já não sabia mais o que eu poderia fazer. Ele já estava caminhando, ele caiu 7 vezes de testa no chão. 7 vezes. Pensava, mas gente, não é possível. Era a dificuldade que ele tinha na coordenação motora. Ele caía muito. Depois, uns anos mais tarde, quando ele fez ecoterapia, ajudou muito no equilíbrio, né? Porque andando no cavalo, você sabe, né? Esse movimento aqui, a parte neuronal, auxilia muito. Mas, eram sinais. Eu me lembro de outros sinais. Eu não sei se vocês aqui, os seus filhos também apresentavam sinais assim antes de vocês terem o diagnóstico, ou se você que está aqui comigo suspeita que o seu filho seja autista e você está observando sinais assim, compartilha comigo, tá? Outro sinal, lembro que cerca de também 1 ano e 1 mês, ele colocava as mãozinhas no ouvido e ficava com as 2 mãozinhas no ouvido. Eu pensava, tinha a babá que cuidava dele, que me ajudava. Sara, será que ele tem dor de cabeça? Pensava, mas criança de 1 ano, assim, do nada, dor de cabeça? Será? Se ele tivesse dor, ele poderia chorar, né? Reclamar, alguma coisa, mas não, ele só põe a mãozinha no ouvido. Era a sensibilidade auditiva e eu não sabia. Então, o que pra mim era um barulho normal, pra ele era demais o barulho. Tanto que eu me lembro várias vezes, ele me dizia assim, mamãe, avião, não tem avião nenhum. Dali uns segundos, eu ouvia o avião passando por cima. Ou seja, ele já tinha ouvido o barulho do avião antes de mim, por causa da sensibilidade auditiva. Mas eu não entendia, eu não sabia. Eu também me lembro de quando ele começou a aceitar a mamadeira. Então, olha só, ele já tinha aí 1 ano e 2 meses. Pode imaginar um menino, um bebê aí de 1 ano e 2 meses, somente no peito? Como que eu me sentia? Mas enfim, ele aceitou começar a provar um outro leite. E eu comecei pelo leite de soja, porque ele não aceitava nenhum outro tipo. Então comecei pelo de soja, depois fui fazendo uma transição, até que ele aceitou o leite mesmo. E depois fui iniciando as frutinhas, que deveriam ter sido iniciadas lá com 4 meses, 1 ano e 3 meses, por aí, ele começou a provar as frutinhas. E aí, interessante, o hiperfoco, né? A seletividade alimentar ele já tinha demonstrado. Ele começou com o papaya, o mamão papaya. Ele era capaz de comer um mamão papaya inteiro. Mas ele comia só essa fruta por uns 3 meses. Era só mamão papaya, não tinha outra fruta. Depois eu me lembro que ele mudou para maçã. Aí era maçã, só. Depois, banana. Então, quando ele focava numa alimentação, numa fruta, numa comida, era somente aquela. Por muito tempo. E os biscoitos? Eu não sabia que ele tinha intolerância ao glúten e à lactose. Eu não tinha esse conhecimento. E ele teve um hiperfoco também. Sabe aqueles biscoitos de coco, redondinhos, que tem um furinho no meio, com leite? Então eu tinha uma cumbuca daqueles biscoitos, cheia de biscoito com leite. Aquilo era o almoço, a janta, o café da manhã, o lanche. Era o tempo todo. E eu não sabia que aquilo estava prejudicando toda a flora intestinal dele. Depois que eu fui ter conhecimento, hoje ele não faz o uso do glúten e nem da lactose, mas eu não sabia. E
não tinha ninguém para me contar, não tinha ninguém para me explicar, não tinha ninguém para me orientar. E assim eu fui levando. Depois entrou a refeição, ele não aceitava qualquer tipo de carne. Eu me lembro que era primeiro nem aceitava carne. Então era o arroz, feijão, salada de tomate, ovo frito na manteiga, só. Para onde eu fosse, se eu viajasse, se fôssemos a um restaurante, eu tinha que pedir isso. Ele não aceitava nenhuma outra. Mas eu sempre fui procurando dar isso para ele, né? Então, assim, se eu estivesse viajando fora de casa, eu procurava. O que importava é que ele se alimentasse. Então, eu procurava explicar para as pessoas, olha, eu não sabia ainda que ele tinha autismo. Então, imagine como eu ouvia, o que eu ouvia das pessoas. Eu não tinha o diagnóstico, eu nem suspeitava que ele fosse autista, mas ele tinha todas essas limitações, essas dificuldades. Então, imagine o que eu ouvia. É frescura, você faz tudo o que ele quer, né? Você vai ver quando ele crescer. Enfim, vocês também já devem ter ouvido muitos comentários desagradáveis. Isso não é diferente para vocês. É a nossa situação de mães de autistas, né? Muito comum. Ainda ontem, o encontro de boas-vindas com as alunas novas, elas compartilharam das suas dores, das suas dificuldades dos filhos e essa dificuldade na compreensão das outras pessoas, inclusive de profissionais. Mas esse é um papo, um outro assunto, um outro bate-papo. Não vamos entrar nesse assunto aqui agora, senão a gente sai do foco, né? Que o objetivo é compartilhar com vocês a minha trajetória. Eu me lembro também quando foi o desfraude. Ele tinha muito medo de fazer cocô. E eu não sabia, não entendia. Será que ele sente dor? O que acontece? Mas era medo, muito medo. Ele passou essa fase. Enfim, foram fases, né? Eu me lembro também quando ele tinha 2 aninhos. Olha só. Até então eu não sabia. Nossa, Sara, mas você não sabia? Eu não sabia. E é tão mais difícil quando você não sabe, quando você não tem um direcionamento, quando você não tem o diagnóstico, né? É muito mais difícil, desgastante. E ele era muito nervoso, muito nervoso. Ele era totalmente dependente da minha presença. Ou seja, eu tinha que entender tudo o que ele queria. E ai de mim se eu não entendesse. Ele ficava extremamente estressado, nervoso, chorava, se jogava no chão. Coisas que também devem acontecer com seus filhos. Ou já aconteceu. Se não acontece mais, já aconteceu. Ele teve atraso na fala, então ele enrolava, falava, e pra mim ele não falava nada, e eu não entendia, ficava muito agitado, muito nervoso, que eu não estava entendendo o que ele estava querendo, sempre irritado, ele acordava irritado, ele acordava chorando. Você tem noção que você tá dormindo e você acorda com um grito todas as manhãs? Uau! E você levanta, ai, de novo, mais um dia. E era assim, todas as manhãs. Isso quando não aconteciam as madrugadas. Porque era um sono muito agitado que ele tinha. Muito agitado. Talvez isso aconteceu já com vocês, com os seus filhos. Enfim, situações assim, sono agitado. Eu me lembro que ele tinha também os interesses repetitivos, o hiperfoco. E isso ele tem até hoje. Mas na época, eu achava diferente. Eu achava estranho. Porque a minha filha antes dele não era assim. Os meus sobrinhos não eram assim. As crianças, filhos das minhas amigas, não eram assim. Eu achava estranho, diferente, mas eu não entendia o porquê. Né? Olha, eu me lembro, na época a gente não tinha um celular como agora, né? Que é tão assim, pode assistir desenho, enfim. As facilidades que nós temos na internet agora. Na época, era aquele celular que só tinha mensagem ou para fazer ligação. Mas tinha um computador. E eu me lembro que ele amava assistir os desenhos da galinha pintadinha. E também tinha um outro desenho que era da mula sem cabeça. Porque na escola da minha filha, a mais velha dele, eles entregavam assim aqueles CDs do Ciranda, acho que era Ciranda da Cultura, uma coisa assim. Então vinha lá os livros e um CD com as historinhas. E tinha a historinha do folclore. E ele ficou encantado de saber que tinha uma mula, mas essa mula não tinha cabeça. Não fazia sentido para ele. Hoje eu sei que não, né? Não
fazia sentido. Como assim uma mula? E a mula relinchava e corria e não tinha cabeça e saía fogo pelas ventas. E ele ficava assistindo 300 vezes o mesmo desenho. Aí, se você chegasse e falasse assim, filho, chega, vamos ver outro desenho? Uau! Ele ficava extremamente nervoso. Tinha que ser aquele desenho. Eu pensava, mas por que ele tem que assistir tantas vezes o mesmo desenho? Porque é o hiperfoco, os interesses repetitivos. E depois que ele terminava de assistir, ele ia lá fora encenar tudo o que ele tinha assistido. O mesmo tom de voz dos personagens, as mesmas frases dos personagens, as mesmas palavras, tudo igual. Depois ele voltava, assistia 300 vezes. Depois ele ia lá fora, encenava. Assim ele passava o dia sozinho, sem brincar com a irmã, no mundinho dele. Então eu não conseguia entender esse porquê. E a vida social? Eu perdi minha vida social. Eu não conseguia mais sair de casa, nem ao mercado com ele. Ele se jogava na calçada, ele queria atravessar a rua sem controle. Dentro do mercado, colorido, né? Muitas coisas, o visual, ele se jogava, ele queria mexer em todas as prateleiras. E as pessoas? E os olhares de julgamentos, de críticas? Essa mãe não sabe educar, essa mãe não sabe corrigir. Um filho mal educado. Olha o comportamento dele. Então, eu não conseguia sair de casa. Eu me fechei, eu só ficava em casa. Eu me lembro que uma vez eu estava num supermercado, e encontrei com uma pessoa que fazia muito tempo que eu não a via. E ela me disse, nossa, Sara, você está aqui na cidade. Eu achei que você tivesse se mudado, eu nunca mais te vi. Eu não conseguia mais ter vida social. Então, assim, e como que eu me sentia? Impotente. Porque nós, como mães, como eu falei hoje, né, com a Desirê, uma das minhas mais novas, eu perguntei como ela está se sentindo. Ela disse, impotente. E é isso, porque nós, mães, nós achamos que nós somos super mães. Por mais que nós sabemos que não somos perfeitas, mas eu quero fazer tudo pelo meu filho. Quero que falte nada para ele. Não é assim? E quando você faz tudo e mais um pouco, e você vê que não é suficiente, que você não resolve o problema do seu filho, como que você se sente? Impotente. Alguém de vocês já se sentiu assim em alguma situação? Já se sentiu impotente? Outra coisa que eu me sentia perdida. Totalmente perdida. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia por onde começar. Eu não sabia quem eu ouvia. Além de exausta. O que é exaustão? Exaustão é mais do que cansaço. Exaustão é o limite do cansaço. E era assim que eu me sentia. É assim. A maioria das minhas alunas que eu tenho conversado compartilham da mesma condição. Tudo antes de desenvolver os filhos, né? Nessa mesma condição. Mas, né? Eu me lembro como se fosse hoje. O Henrique tinha quase 4 anos. Ele faz 4 em dezembro e era final de outubro, quase. E eu recebi uma visita da minha mãe, que mora 2.000 quilômetros longe de mim, outro estado. Então ela veio me visitar e ela observou, ela falou, Sara, tá normal, tá certo, pode ser assim. Você precisa levar o Henrique num médico, num neurologista. Olha só, se você levar e o médico falar que não, que é da idade, ou enfim, que tá tudo bem, que isso vai passar, que a hora que ele crescer, pelo menos você levou e você vai se sentir aliviada. Mas e se for realmente algo que precisa ser tratado? Então, eu consegui um contato de um neuropsiquiatra infantil. Na época, não se falava dos níveis de autismo, né? Na época se falava uma outra linguagem. Se falava transtorno global de desenvolvimento. Então, esse médico, a especialidade dele na época era neuropsiquiatra infantil, especialista em transtorno global de desenvolvimento. Frase, né? Então, eu fui e olha só a trajetória. Isso era final de outubro. Estava agendado, eu consegui o atendimento para dezembro. Até lá, eu mergulhei na internet. E alguém comentou comigo sobre autismo. Eu pensei, será? Eu vou encarar, eu vou procurar. E comecei a pesquisar. Aspas. Eu me lembro que uma médica da família
tinha. Por também falta de conhecimentos, ela comentou assim: olha, pode ser falta de limites, né? Talvez você precisa ser mais firme com ele, por falta de conhecimentos. Eu me lembro que uma pedagoga me disse: ah, não deve ser autismo. Isso deve ser características da personalidade dele. Cada criança tem a sua personalidade, ele vai crescer, isso vai passar. Não era. Então, hoje eu falo para as mães: nunca deem ouvidos a esses tipos de comentários. Vai atrás. Peça para fazer um atendimento, uma avaliação, ou enquantas forem necessárias. Não deixe para depois. Não ache que é normal. Ah, mas o pai dele também não falava, demorou para falar quando era criança. Ah, isso é da idade, isso vai passar. Não, vai atrás. Procure saber se, né, tem um diagnóstico, se sim ou se não. Você precisa. E assim, quando eu comecei a pesquisar, eu fui entendendo. Então, olha só, não sei se todos vocês aqui têm o conhecimento sobre a síndrome de Asperger, né? Ou uns falam síndrome de Asperger, mesma coisa, né? A pronúncia que é diferente. Enfim, hoje não se fala mais na síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger é considerada incluída no autismo leve, de nível leve de suporte. Mas, na época, há 12 anos atrás, ainda tinha a diferença do Asperger, né, ou Asperger, e autismo. Antes era assim. E eu comecei a pesquisar. E tudo que eu olhava sobre o autismo, eu pensava, realmente, o meu filho, ele caminha, esqueci de contar, ele caminhava muito na ponta dos pés. Então, muitos sinais do autismo, mas o autismo em si parece ser muito intenso para ele. Então eu segui pesquisando e encontrei a síndrome de Asperger. Quando eu encontrei, eu falei: uau, é isso. 99,9% que o meu filho seja Asperger. Mas eu não sou neurologista, eu não posso dar diagnóstico. Então eu observava, eu lembro que eu deixava ele brincando no quintal, né, na casa, e eu com o notebook pesquisando e observando, Olha lá, ele faz a mesma coisa, isso mesmo, olha só, os mesmos sinais, as mesmas características. Aquilo foi se encaixando, as peças, sabe, o quebra-cabeça foi se encaixando. Enfim, chegou a data e eu fui. E pensa numa viagem difícil. 8 horas de viagem de ônibus da minha cidade até a capital, onde tinha um aeroporto. E eu precisei fazer essa viagem à noite, porque eu não conseguia horário, vaga, passagem durante o dia. Pode imaginar 8 horas com um autista que não tinha nada de desenvolvimento ainda, com tudo aflorado, tudo em desequilíbrio. Eu precisei fazer essa viagem. Eu não sei como, mas eu tive forças. Enfim, eu fiz. Foi difícil, mas eu fiz. E eu me lembro que eu cheguei no aeroporto e a parede era toda de vidro. Ainda é até hoje. E ele nunca tinha visto tanto vidro assim. Ele se jogava no vidro. Ele não entendia que não tinha como ele ultrapassar aquela parede de vidro. Ele se jogava no vidro, se jogava no chão. E tinha muitas pessoas para embarcar naquele voo. Se agora ainda a gente ouve comentários de julgamentos, de críticas, você pode imaginar 12 anos atrás, quando nem se falava em autismo. Então eu ouvia assim: se fosse meu filho. Educação passou longe. E frases do tipo. E eu tinha que engolir o choro, porque nem eu poderia dar certeza, né? Enfim, nós fizemos aquela viagem de avião. Nós chegamos em Campinas. Então eu precisei fazer uma viagem para uma outra cidade de carro, tudo no mesmo, quase 30 e tantas horas de viagem, né? Fomos para outra cidade da minha família, dos meus pais. Chegando lá no outro dia, mais uma viagem, porque o médico não atendia naquela cidade, atendia numa outra cidade, e nós fomos até uma outra cidade. Enfim, chegando lá, o médico levantou e veio até nós, na recepção, nos atender. Então, o médico todo receptivo. Olá, bem-vindos. E aí, cara? Oi, Henrique. Vamos lá? Tal. O Henrique passou por ele assim, nem olhou pro médico, simplesmente olhando para umas gravuras que tinha na parede, foi lá pra sala de consulta. Eu lembro que meu pai foi comigo, fomos nós 3. Chegando lá, eu me desabafei. Eu falei tudo pro médico, desde a minha gestação. Porque eu pensei, será que foi algo na gestação? Será que foi no nascimento, porque ele ficou na UTI neonatal? Será? Né? Muito será. Contei, falei tudo. Acho que eu fiquei quase umas 2 horas falando pro doutor. E aí, o doutor fez um teste
com ele. Me doeu muito aquele dia. As lágrimas vieram aqui e eu segurei e engoli. Porque eu pensei, vou confiar, ele é o doutor, ele deve saber o que está fazendo. Então, mas depois ele me explicou, ele fez um teste com o Henrique. Então ele testou. O Henrique queria sentar no meu colo e ele foi bem firme com o Henrique. Ele disse, não, você vai sentar nesse banquinho, você não vai sentar no colo da sua mãe. Ok, o Henrique foi e sentou no banquinho. Aí ele me disse depois, se ele fosse o autismo, né, que no caso hoje a gente entende que é o nível moderado ou o nível severo de suporte, o Henrique teria agido de uma outra forma. Poderia ter agredido, chorado, tido uma crise nervosa, mas por ser o Asperger, aceitou. Então o doutor já estava testando e eu não sabia. Mas depois que eu falei tudo, o doutor me olhou bem nos meus olhos e me disse assim, o teu filho é Asperger. Eu senti um alívio tão grande, tão grande, tão grande. Então, cada um tem uma reação. Algumas mães me dizem que quando receberam o diagnóstico, abriu um buraco para elas. O mundo caiu, o mundo virou de perna para o ar. Devido a tantas dificuldades e sem saber por onde começar, o que fazer, ou realmente o que ele tinha, para mim foi um alívio. Porque então eu sabia o que ele tinha. Então eu sabia o que ele era. Eu tinha um direcionamento, pelo menos. Eu não sabia o que vinha pela frente, mas eu tinha um direcionamento. E algo muito importante que o doutor me disse, eu gravo isso até hoje, pratico isso até hoje e ensino as minhas alunas a praticarem também. Ele me disse, você é a melhor médica do seu filho. A sua família é a melhor terapia. Eu guardo isso até hoje e ensino as minhas alunas. Isso é real, isso é fato. Então, eu me lembro que quando eu saí do consultório, aliviada, eu tinha um direcionamento, eu me lembro que meu pai comentou assim, parece que você ficou feliz. Eu falei, eu fiquei super feliz, fiquei aliviada, porque agora eu sei por onde começar. Bom, aí vem uma outra parte da história. Eu me lembro que eu fui direcionada para um bate-papo com uma psicopedagoga, 30 anos de experiência em autismo. Eu pensei, uau, tá aí, eu vou ter toda a receita. Eu não sabia que não existia receita pronta, mas eu pensava, agora eu vou ter toda a receita, tudo certinho, o que eu tenho que fazer com o Henrique, ótimo. Olha assim, eu fui entendendo que não tem receita, que não tem fórmula mágica. E eu lembro que ela me disse, onde você mora, tal. E eu expliquei que na época a cidade onde eu morava não tinha terapias. Não tinha terapias. Eu morava a 400 quilômetros da capital. Não tinha. Então ela me disse, olha, se você realmente quiser desenvolver o seu filho, você precisa se mudar para uma outra cidade, onde tem condições, onde você vai ter suporte. Eu pensei, e agora? Eu não posso. Tinha o trabalho do meu esposo, tinha o meu trabalho. Eu não tinha opção. Não tinha como sair. Eu pensei, eu vou encarar essa. E foi assim. Então eu voltei para casa, continuei estudando. Mas qual era a minha realidade? Não tinha. Sequer sabiam sobre autismo. Nas escolas profissionais, há 12 anos atrás, quando falava Asperger, então, muito menos. O que é isso? Alguns diziam para mim assim, quando eu fiz faculdade, eu me lembro que eu ouvi sobre isso na faculdade. Era isso o que eu ouvia, né? Então, eu precisava levar conhecimentos para os profissionais. Eu precisava ensinar. Eu precisava explicar. Só que para isso, eu tinha que aplicar. Como que eu ia levar um conhecimento de algo que nem eu tinha aplicado? Como? Por isso que eu falo para as minhas alunas, eu falo para vocês, mãezinhas, aprendam, pratiquem, apliquem com os seus filhos. Aí sim, você pode ser uma ponte entre o seu filho e a escola, por exemplo, entre o seu filho e as outras pessoas que vocês convivem. Mas você mãe, precisa trabalhar, aplicar com ele. E aí, como ele já tinha 4 anos, já entrou a fase do berçário. Eu me lembro, né? Será que ele é autista mesmo? Não parece. Ele é inteligente, ele é esperto, ele faz tanta coisa, ele fala, porque aí eu já tinha conseguido desenvolver a fala dele, né? Então, não podiam entender que ele poderia ser realmente autista. E eu ia levando conhecimentos, e eu ia explicando, eu ia falando. Por isso que essa minha experiência eu trago até hoje para as minhas alunas. Eu falo muito da formiguinha. A formiguinha não cansa. Constantemente, diariamente, a formiguinha está ali, trabalhando, explicando, direcionando, ajudando. Você não pode desanimar, você não pode cansar. O seu filho depende de você. Então, por mais que havia resistência, né, na escola ou com as outras pessoas, mas eu seguia explicando, falando.
falando, mostrando, direcionando. Ele e as outras pessoas também. Eu me lembro quando foi a alfabetização dele, os 6 aninhos. Foi um ano muito difícil. Ainda não tinham monitoras, não se falava de monitoras na época. Agora sim, agora os autistas têm direito a ter uma monitora. Na época não se falava. E na época tinham 2 especiais, era o Henrique e mais um especial, numa sala enorme de quase 40 alunos na alfabetização, você pode imaginar. E a professora, o temperamento dela, a personalidade dela, ela falava muito alto, a voz muito forte. Que falar muito alto para o autista, ele interpreta que você está gritando com ele. Mas Sara, eu não estou gritando. Não precisa gritar. Se você gritar, então lascou. Só o seu tom de voz mais alto, eles interpretam. Devido à sensibilidade deles, eles interpretam que você está ofendendo no seu tom de voz que você está. E eu me lembro que eu explicava as dificuldades na porta da sala de aula e a professora dizia assim, mas ele é inteligente, ele consegue sim, ele é capaz sim, ele é muito inteligente, mãezinha. Aconteceu isso com você? Você já ouviu isso também? Eu acredito que sim, não sou única. Então, as crianças que são os Aspergers ou o autismo leve, que leve só tem o nome de leve, eles são extremamente cobrados, exigidos, porque eles falam, se comunicam, brincam com os outros coleguinhas, às vezes até têm habilidades a mais, como falam inglês, enfim, e as pessoas não entendem. Cobram comportamentos, regras, tudo porque eles não têm conhecimento que todo autista vive um mundo imaginário. Eles ignoram isso, então eles cobram, eles exigem que o autista tenha comportamentos, viva-se como quem não é autista. Isso é impossível, impossível, nunca vai funcionar. Mas acontecia isso com o Henrique. Eu me lembro quando ele tinha aí em torno de 7 ou 8 anos, já era numa outra escola. Por quê? Eu nunca me detive numa escola só. Sempre que eu percebi que estava havendo falta de compreensão, que eu não tinha liberdade de explicar as dificuldades, não estava havendo compreensão, eu nunca pensei 2 vezes. Eu sempre pensei desenvolvimento na saúde do meu filho. Eu nunca pensei 2 vezes e não importava o período do ano, importava era ele. E até hoje é assim. Então ele já estava em outra escola de 7 para 2 anos. Eu me lembro que ele estava numa fase que ele queria levar os livros. Ele sempre amou leitura, livros. Então ele lia muito livro de bicho, dinossauro, de mamíferos, de insetos, de cobras, enfim. Quantas vezes ele estava na sala de aula com os livros dele abertos. Então ele sempre levava 2. Felizmente a professora permitia, porque eu estava ali na porta da sala, explicando, conversando. Então, ele lia um pouco sobre mamíferos, um pouco sobre insetos. Mamíferos, insetos, mamíferos, insetos. E até mais ou menos no meio do ano, a professora entendeu o que eu quis dizer para ela. Parecia que ele não estava nem aí pro conteúdo que ela estava explicando. De repente, do nada, ela fazia uma pergunta para a turma e o Henrique, que estava com o olho no mamífero e no inseto, ele dava a resposta para ela. Ela ficava, como assim? Eu achei que ele não estivesse prestando atenção na aula. Então, quando você se dirige ao seu filho autista, que você pensa assim, ele nem tá me ouvindo, ele não tá prestando atenção. Ele está sim, ele está prestando atenção sim. Ele pode não ter o foco, o olhar em você. Ele pode estar brincando com outro brinquedo, ou parece que ele está concentrado, focado em outra atividade, mas ele está te ouvindo, ele está te entendendo. Por isso que eu falo que qualquer momento é momento para você trabalhar o desenvolvimento do seu filho autista. Mesmo que você pense que ele não está te ouvindo, não está te escutando. Mas eu precisava levar esse conhecimento para a escola, que a professora soubesse lidar com isso. Até que ela entendeu, ela compreendeu. Então ela já não exigia mais do Henrique como antes. Ela conseguia lidar com isso, ela permitia isso. Porque ela sabia que mesmo ele acompanhando 2 livros de assuntos diferentes, mas ele também estava ligado no que ela estava ensinando, que era um outro conteúdo. E no tempo dele ele aprendia. Então, enquanto a sala de aula a professora ficava todo dia falando daquele mesmo conteúdo, blá 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 blá, exercícios e atividades, o Henrique não estava fazendo. De repente, o que ela levava 15 dias, 20 dias para ensinar um conteúdo para a turma, num dia 2 ele já entendia tudo. Até que ela entendeu, e isso é entender como funciona a mente, o cérebro de um autista. Começa a entender, não
dá para você querer educar, direcionar um autista como se direciona, se educa quem não é autista. Não funciona. A mente, o funcionamento do cérebro é totalmente diferente. Você põe a mão na cabeça e pensa assim, Sara do céu, então como que eu vou fazer? Sabe como que você vai fazer? Sai do teu papel de mãe, sai do teu lugar de dar comandos, de dar regras o tempo todo. Vai lá, entra no mundo imaginário dele, acessa, conheça como funciona a realidade dele, mundo imaginário dele, que para ele é lindo, é maravilhoso, é perfeito, é justo, é honesto. Assim funciona o mundo imaginário dele. Quando você acessa, você conhece, aí você vai começar a entender o porquê dos comportamentos dele, os porquês das reações que ele tem, o porquê do hiperfoco, das hipersensibilidades, o porquê de tudo começa a fazer sentido para você. E quando tudo isso começa a fazer sentido para você, como que ele se sente? Compreendido por você, respeitado por você, amado por você, aceito por você. Com isso você vai conseguindo trabalhar o desenvolvimento dele sempre no tempo dele, nunca no seu tempo. Por exemplo, rapidinho eu vou pincelar aqui, tá? Essa linha de pensamento que seu filho tem que fazer tantas terapias em tanto tempo, porque ele tem que falar em tanto tempo, ele já tinha que estar falando mediante a idade dele, ele já tinha que ter feito desfraude, ele já tinha que nada. É no tempo dele, não é no tempo que a sociedade impõe. Cada autista é diferente, cada autista é único. Não existe tabela, não existe regra, não existe uma fórmula mágica. Não enquadre o seu filho dentro de um molde de um boneco de gengibre. O que é esse boneco de gengibre? Sabe aquele bonequinho de gengibre? Aquele molde, você coloca a massinha, depois você assa, tira e fica dentro daquele molde. Não encaixe ele ali, não vai funcionar. A mente dele, o cérebro dele funciona diferente. Enquanto você não entende, não pratica dessa forma, você não está disposta a entender desse jeito, seu filho vai se sentir frustrado, incompreendido, rejeitado, não aceito por você, vai ter resistências. Aí ele é desobediente, ele é teimoso, ele é desafiador, né? Enfim, foram várias situações. Eu me lembro, depois ele mudou para uma outra escola onde já tinha monitora. Então, já tinha monitora, mas a monitora não tinha nada de conhecimentos, e eu acho que isso não está muito diferente ainda até hoje. Relatos de muitas mães que eu converso, então ela dizia assim: copia, Henrique, escreve, Henrique, presta atenção, Henrique. Era só isso que ela falava. Não tinha conhecimento, ela não sabia como falava, não levava na porta da escola. Mas aquela resistência, porque a mãe, né? A mãe é isso aqui. Mas eu nunca desisti, sempre a formiguinha, todo dia, levanto explicando. Eu me lembro de uma aula que a professora estava explicando sobre polinização das abelhas, né? Eu falei, prof, se ela tivesse incluído o Henrique naquele contexto, o Henrique sabia sobre as abelhas da Austrália, as abelhas da Europa, as abelhas americanas, as abelhas africanas. Ele sabia zilhões de conteúdos sobre abelhas. Se ela tivesse permitido o Henrique compartilhar ali em sala de aula todo o conhecimento de abelhas que ele tinha, seria riquíssimo para os coleguinhas. Mas ela não aceitou. Tinha que ler a cartilha, a apostila, responder o questionário, copiar da lousa, bom. Enfim, nessa mesma escola, ele sofreu bullying nos intervalos. Sabe quando eu soube? Pouco tempo atrás, porque ele não conseguia me contar, ele não conseguia me explicar. E eu não soube pela escola que ele foi chamado na direção, porque ele, um coleguinha, que insultava, que zombava dele. Ou seja, mesmo ele, sendo autista na época, tendo as dificuldades, ele ainda foi levado na direção como acusado, culpado. E ele não sabia reagir, ele não sabia explicar, ele não sabia se defender, muito menos contar. Então, muitas vezes, comportamentos do seu filho, e a escola reclama, vai atrás. Sempre existe um gatilho. Não interprete que o teu filho autista é mal educado, é desobediente, é teimoso, não quer fazer as atividades da escola por causa disso, daquilo outro. Não existe um gatilho. O mundo imaginário do autista não é um mundo imaginário vingativo,
maldoso, não é. Se eles agirem assim, é na defesa. Então, se o seu filho tiver comportamentos inadequados, que é o que mais se fala por aí, comportamentos inadequados, na verdade, são comportamentos mal direcionados, por falta de direcionamento, por falta de suporte, eles acabam tendo esses comportamentos. Mas estou compartilhando com vocês aqui a minha história, a minha trajetória. E eu me lembro quando depois, após esse bullying, não tinha mais como ele continuar nessa escola. E ele foi para uma escola especial. Foi muito útil, ajudou muito o Henrique em ecoterapia, em outras habilidades, a parte social, ajudou sim. Porém, no começo não foi tão simples assim. Por quê? Porque era trabalhado uma metodologia diferente da que eu ensino. Qual metodologia? Bloqueios, intervenções, chantagens. E o Henrique começou chegando em casa com comportamentos assim. Eu pensei, mas eu não ensino chantagens pro Henrique, por que ele tá fazendo assim? E ele não queria fazer as atividades de jeito nenhum, mesmo numa escola especial. E assim foi, difícil. Eu tentava explicar, eu pedia por favor, eu falava do criar para eles, né, do mundo imaginário, não tinha jeito. Eu tomei uma atitude, deixei o Henrique uma semana sem ir na escola. Mãezinha, o que aconteceu? Olha, se nem na escola especial meu filho está sendo entendido, então eu vou esperar o departamento de ensino vir atrás. Não, vamos conversar. E eu me lembro que então a coordenação aceitou trabalhar com ele da forma como eu estava explicando, no imaginário, né? Enfim, e no mesmo dia ele reagiu diferente. Ele abraçou a coordenadora e chamou ela de minha rainha. Foi tão lindo, eu me emocionei tanto quando ela contou. E ela falou, Sara, e não é que funciona mesmo? Eu disse, tá vendo? Agora você acredita? E desde então, tudo foi mudando, o pessoal foi lidando com ele diferente da forma como instruía, né? E no final foi muito proveitoso. O tempo dessa escola especial ajudou demais. Eu sou muito grata pelo tempo que ele ficou lá estudando. E ele retornou para a escola normal, então na escola hoje ele tem, devido à minha participação constante ali, explicando as dificuldades dele, me colocando como uma mãe de autista, defendendo as necessidades dele, mas realmente dentro dos direitos dele, ele tem quantidade de atividades em sala diferente dos outros colegas, reduzida, as tarefas casa também reduzidas e as provas de uma forma especial, né? Mais alternativas do que dissertativas. É o direito dele, além da monitora ao lado dele. Então, nessa trajetória que eu tive com o Henrique, e agora eu tenho, né, com a minha pequena Helena, que tem 4 anos, então já é uma outra situação, não é porque são irmãos, não é porque são autistas que eles são semelhantes, são iguais. As dificuldades da Helena são outras, é mais comportamental, sensitiva, mas enfim, hoje o Henrique volta da escola a pé, sozinho, vai pro judô e volta à noite, sozinho, pro pilates, já viajou de avião sozinho, claro, com as orientações, com a companhia aérea sabendo do autismo dele, mas já viajou sozinho. Hoje ele toca piano, faz todas as atividades de autocuidado sozinho, contribui nas atividades domésticas em casa, consegue ao mercado comprar as coisas que precisa. E tudo isso, todo esse tempo, sem terapias, mas trabalhando com ele em casa. Ou seja, trabalhando um mundo imaginário com um amor incondicional de mãe, com respeito, com compreensão, com aceitação, tudo no tempo dele e nunca no meu tempo. Então, sem intervenções, sem bloqueios, sem chantagens, sem querer moldar o Henrique a uma forma de alguém que não é autista. Ou seja, é possível você também trabalhar o desenvolvimento do seu filho autista ou que você suspeita que seja autista, mesmo que ele ainda não tenha acesso a terapias ou se ele já faz terapias, ajudando ele ser um filho calmo, tranquilo, ter independência de uma forma natural. Que forma natural é essa, Sara? Eu falo para vocês um outro bate-papo que não caberia sobre a terapia floral, para que vocês possam ter uma vida social normal. Não é porque você tem um filho autista que você vai se privar de ir na igreja, de ir ao mercado, de ir ao shopping, de ir numa festa de aniversário, de viajar. Olha só, final do ano tá aí, tem as festas, tem as férias, e você se sentir privada disso tudo. Saber que você pode, seu filho também pode levar uma vida normal.
essa trajetória eu quis compartilhar aqui com vocês, vai ficar salvo, né? Que outras pessoas que vocês já compartilharam esse bate-papo, quando vierem assistir, possam saber desde o comecinho como que foi. Eu vi que várias aqui compartilharam, escreveram algo, e agora eu vou dar uma olhadinha, ver se tem algo para eu responder, porque eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. Então vamos lá? Meu filho tem 10 anos e não consigo tirar ele do meu quarto. Medos terríveis? Sim, os autistas têm muito medo, mas muito medo. Sabe, esse mundo nosso, a nossa realidade, é um mundo que não respeita as hipersensibilidades deles. Um mundo barulhento, um mundo egoísta, um mundo que só critica, um mundo que desvaloriza, um mundo de bullying, um mundo de falta de respeito, de cobranças. Eles têm medo, muito medo desse mundo. Por isso que a fuga deles é ir pro imaginário, porque lá no imaginário deles é um mundo maravilhoso, é um mundo de amor, de respeito, de alegria, de compreensão, é um mundo fantástico. E esse mundo é muito hostil para eles. Por isso, nós mães precisamos trazer muita segurança, confiança, conforto. Eu tô aqui com você, eu te ajudo, eu te defendo, eu te oriento. Fica tranquilo, né? A gente precisa passar constantemente essa segurança, essa confiança para os nossos filhos. Sim, ele se joga, se ele não ganha o que ele quer. Veja só, tudo isso é possível. Vânia que falou comigo, não a Marilene. Tudo isso é possível você trabalhar com o seu filho. E seu filho está precisando de direcionamento, né? Então a gente interpreta, a gente não pode fazer tudo o que ele quer. Não é fazer tudo o que ele quer. Enquanto não faz sentido algo para ele, ele vai ter esse comportamento. Quando você traz direcionamento, explica, fala, mostra que não pode, por que não pode, que se é perigoso, né? Enfim, quando você traz esse direcionamento, você ajuda a fazer sentido na mente, ele vai te obedecer, ele vai te ouvir. E aí, 8 ou 80. Uma vez que ele entendeu, ele internalizou aquilo que você trouxe, ele vai fazer ao pé da letra. Mas você vai precisar ter um novo olhar sobre o autismo do seu filho. Então, deixe de interpretar que ele, aquela criança, tem que fazer tudo o que ele quer. Comece a direcionar ele, comece a orientar. Você pensa que ele sabe, ele não sabe. Você pensa que ele entende, ele não entende. Não faz sentido para ele. O que mais me dói é quererem entupir meu filho de remédio, que só fazem mal, dão mais crises ou o deixam, né? Não entendi do que você falou. A maioria dos profissionais não aceitam as experiências, só conhecimento. Realmente, medicações. Quando existem casos que realmente o autismo precisa de uma medicação, veja só, alguns autistas desenvolvem comorbidades como epilepsia, né? Por exemplo, esquizofrenia. Então, realmente vão precisar de psicóticos ou de outras medicações controladas aí pelo médico. Mas nem sempre, né? Existem outras comorbidades mais simples, como TDA, TDAH, TOD, ansiedade, TAG, que é possível você trabalhar de uma forma natural, sem nenhum efeito colateral. Claro, você não deve depositar tudo, sua expectativa em medicações, né? Porque você tem que ir trabalhando o desenvolvimento dele também. Então, junto, o desenvolvimento dele, mais uma terapia floral de uma forma natural, você consegue desenvolver o seu filho sem causar esses efeitos colaterais no organismo dele, né? Sim, infelizmente. Mas, independente, tem profissionais e profissionais. Tem aqueles que são compreensivos, que vão saber te ouvir. Mas também tem aqueles que batem no peito. E isso é minha experiência. Na escola que o Henrique sofreu bullying, eu me lembro, você está falando com uma psicopedagoga, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, que tem o diploma disso, também pelo outro. Ou seja, você é só uma mãezinha. Não dê importância. Continue. Você não deve deixar de defender o seu filho, de buscar pelos direitos dele, de direcionar o seu filho. Nunca, nunca. Desenvolva o seu filho, pratique, tenha resultados com ele, para que você possa chegar para a professora e falar assim, prof, olha, eu estou trabalhando isso com o meu filho. Está funcionando, em casa funciona. Por gentileza, eu peço que você também faça assim com ele na escola, em sala de aula, para ser uma extensão do que eu estou trabalhando em casa. Mas como que você vai levar esse conhecimento para a prof se você não aplicar? Começa em casa primeiro, pratique, tenha resultados. Como hoje eu estava falando com a Desirê, uma das minhas alunas novas, ela me disse, Sara, quando você fez o evento, ela me disse, durante o evento, nas aulas gratuitas que você ensinou, que você falou sobre o mundo imaginário, eu apliquei com o meu filho, Ben-Hur, e eu consegui resultados durante o evento,
só praticando aquilo que você tinha me ensinado. Pratique, tenha resultados. Aí sim você pode levar esses resultados para a escola, para professores. Primeiro a gente tem que, para que a gente tenha credibilidade para falar. Olha aqui uma das minhas alunas queridas, tudo bem, Rosineide? Bem-vinda, amada. A Ana Laurinha, o que é terapia floral? Ana Laurinha, eu vou fazer um bate-papo somente sobre a terapia floral, mas você não precisa ficar esperando chegar esse bate-papo, tá? Abaixo dos meus vídeos aqui, tem vários vídeos falando em detalhes sobre o que é, como se usa, como se escolhe, tá? Se você não encontrar, você me manda um direct depois que eu te encaminho um vídeo dando todos os detalhes sobre essa terapia. Ediane, qual a principal característica para diagnosticar se meu filho é autista? Pois ainda não tenho o laudo. Ediane, eu vejo que o seu comentário já está aqui no finalzinho do bate-papo. Eu te animo, de verdade, você assistir no gravado depois. Por quê? Eu contei desde quando o Henrique era bebê, os sinais, né? Então, são muitos sinais. E você pode se identificar com algum deles. Porque são vários sinais. Mas, principalmente, você tem que focar no déficit na comunicação e na interação. Esses são os principais. Pode ter depois seletividade alimentar, o desfraude, né? Dificuldade no desfraude. Mas, quando o assunto é comunicação e interação, esses são os principais sinais. O que é praticar esse mundo imaginário, Tecla? Esse mundo imaginário é você demonstrar interesse pelo que o seu filho faz, pelo que ele brinca, pelo que é divertido para ele, pelo que fascina ele. É você demonstrar o mesmo. Então, ao invés de você querer mudar o seu filho, tipo, ele tá assistindo lá 300 vezes o mesmo desenho. Você quer mudar, porque você acha que chega de assistir o mesmo desenho. Pronto, você já não tá. Você tá deixando de compreender o mundo imaginário dele. Seu filho tá brincando lá com as rodas do carrinho para cima, girando a roda do carrinho. Você chega e fala, não, filho, não é assim que brinca de carrinho, é assim, ó. Você desvira. Pronto, você já não está mais acessando o imaginário dele. Então, entre no imaginário dele, brinque do que ele brinca, tenha interesse pelo que, se ele for criança, se ele for adolescente, qual é o interesse, o foco dele? Se interesse pelo mesmo que ele, né? Ele vai se sentir, opa, a minha mãe tá se interessando, ela tá querendo entender o que é gostoso para mim, né? O meu mundo aqui, ela tá querendo vivenciar. Hoje, por exemplo, eu conversei com uma das minhas alunas novas, porque hoje eu fiz vários atendimentos com elas, né? Com a Sônia de São Paulo. Deixa eu ver se aqui eu anotei. A Sônia é da Zona Leste de São Paulo. O filho dela, o Kim, ele já tem 13 anos. O mundo imaginário do Kim, um deles é xadrez. Ele ama jogar xadrez. Então, ela já combinou com ele que ela vai comprar um jogo de xadrez e para ele ensinar ela a jogar xadrez. Olha que fantástico. Ele ficou fascinado que a mãe vai querer aprender a jogar xadrez com ele. Então, entende o mundo imaginário? Você não para de querer moldar o seu filho ao que viva com ele, a realidade dele, né? Faz muito mais sentido. Você vai cativando e através de cativar, poder motivar ele tempo para vir para o seu mundo real, né? Olha aí, a Edjane, meu filho ama Lego. Bora brincar de Lego com ele. Isso é o que é mais atrativo para ele, né? Meu filho tem hiperfoco em desenhar no Paint do Windows. Bora desenhar com ele também. Bora curtir os desenhos dele, se interessar pelos desenhos dele. Ao invés de tirar ele de lá, chega! Você já viu o computador demais. Vai lá, interage lá com ele, participa com ele. Ele precisa se sentir respeitado, amado, acolhido, aceito. Não que ele é um problema, consertar o seu. Você não tem, só direcionado. Gente, tão gostoso aqui o nosso bate-papo. Eu ficaria também aqui um tempão falando com vocês. Beijo grande, tchauzinho pra vocês.